Bom, galera, eu vou ser o máximo de direta para poder resumir os conteúdos que a gente vai trabalhar no primeiro dia de prova. Eu vou aqui abordar os principais tópicos de cada matéria, mas de maneira bem resumida, tá, galera? Bom, começando pela matéria de inglês. Bem, galera, a matéria de inglês ó, na minha opinião, eu gostaria muito, creio que possivelmente ou não no futuro, o Enem irá trabalhar com a língua francesa. Mas como não está na base curricular dos estudantes de ensino em escola pública e muitas vezes até de ensino em escola privada, eu acho que o Enem não coloca, o INEP não estipula essa língua na prova. Une éducation très jeune, j'avais une éducation française. Et pour ça, je lis en français très, très bien. Parce que je parle français, je préfère très beaucoup parler français. Tu fais l'examen en français, c'est plus facile pour moi. Mas c'est pas grave, tu dis n'importe quoi. Vocês gostaram, gente? Eu gastei o meu francês. Vocês viram? Então, já que não tem essa opção, eu escolho English. Então, vamos ativar o modo inglês right now. Galera, eu fiz muitas estudo de textos, tirinhas, como por exemplo essas daqui. É muita leitura. Claro que você tem que estudar regras também. São super importantes você dominar para poder entender a linguagem. Mas basicamente eu fiz estudo por tirinhas, textos informativos, críticos, né? Por exemplo, como esse. Como essa tirinha que eu vou tentar. Estou lendo pela primeira vez, galera. Vou tentar, né, entender. Que é assim que vai acontecer no momento do Enem também. Então vamos lá. Eu vou tentar ler essa tirinha e entender do que ela se trata. What is that? A garotinha chega pro irmãozinho dela e fala: What is that? Chef scream. Some philosophies say if you think about something hard now, it'll come true. It's figure it all, grow a full beard by the next week. Here's a book. If you think hard about it, maybe you'll grow half a brain by next month. Pelo que eu entendi nessa tirinha, eu vou tentar traduzir da minha maneira, tá? Porque eu não sou, assim, super smart na língua inglesa. Eu sei more or less, intermediate, mas eu entendo. Tanto é que nos últimos Enems, nos meus 2 últimos Enems, eu gabaritei a prova. Foi bem Eu gosto. É Eu gosto. mesmo? Não é ofensa, eu gosto. Tu me arrasou agora. Não é. uma matéria bem fácil, bem sucinta, muito interpretativa. Se você domina um pouco da linguagem, já dá para. E você tem um pouco, assim, entende muito de interpretação, você mata super fácil e rápido essa prova de inglês. Aqui na tirinha, a garotinha faz a pergunta pro irmão dela: o que é isso? Aí ele fala assim: isso é um creme de barbear. Aí ele falou assim: teorias, filosofias diz que se você pensar muito sobre algo, alguma coisa, isso se torna-se verdade. Eu vou pensar. Aí ele falou: eu pensei, né, em que minha barba vai crescer toda, né, nesse final de semana. Aí a irmãzinha dele chega e mostra um livro para ele e fala assim: aqui está um livro que se você pensar fortemente sobre ele, né, sobre isso, talvez você cresça metade do seu cérebro no próximo mês. É super interessante essa. A garotinha foi muito sarcástica com o irmãozinho dela. E é assim, o inglês não é nem, galera. Vou dar um exemplo assim de outra questão que como cai no inglês? Cai dessa forma, tirinhas assim, textos, poemas. Ó, vou ler aqui esse Enem de 2019. Essa questão aqui. É super interessante, bem parecida com o mesmo contexto de tirinha. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on, Então, estão aqui os jovens na sala de aula, daí o estudantezinho fala para o outro assim: how do you turn this thing on? Ele pergunta pro coleguinha dele, né? Aí a Wani quer saber o que ele quer dizer com essa pergunta. Praticamente interpretação.
o porquê do estudante ter falado isso, essa expressão turn this thing on. Suspeitar que o colega está com seu material por engano, duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno, desconfiar que o livro levado é de outra matéria, entender como desligada a postura do colega. Não. Desconhecer como usar um livro impresso. Sim, galera, essa é a questão correta. Ele está fazendo uma crítica sobre a nova globalização. O coleguinha dele pergunta para ele como é que liga essa coisa, porque ele não entende. É um sarcasmo, é de como ele não entende, como não sabe como usar um livro. Turn this thing on significa ligar. Tudo em inglês de turn é ligar, é funcionar, tipo, turn on the light, ligue a luz. Então, é assim, galera, o Enem é uma prova muito fácil, é só você fazer interpretação e dominar um pouco a língua. Resumo de artes. Arte também é uma matéria muito, muito, muito fácil, galera. Eu fiz o estudo das principais escolas, de toda a história da arte, também é super importante, mas eu foquei também nas principais, principalmente nas brasileiras. E durante o transcorrer do ano, vocês podem ver aqui no meu canal que eu também realizei algumas obras. Eu me inspirei muito na matéria de artes, né? Que nos grandes métodos de fazer arte, da história da arte, que eu fiz arte. Isso foi incrível. Eu aprendi a fazer arte, especialmente a arte realística. Eu fiz muitas obras como essa que eu postei no canal recentemente. Esta. Enfim, galera, eu aprendi um pouco. Eu não sabia que tinha tanto talento, tanto dom assim para arte, e acabei descobrindo pelos estudos. Você aprende, você faz uma espécie de imersão no conteúdo, nas matérias. Isso é super incrível, você aprender praticando a matéria em si. E as principais escolas de arte que eu estou com enfoque é no Barroco, que é aquela escola que chegou no período lá do ouro no Brasil, onde tem o principal artista brasileiro, é Aleijadinho. Realismo, aquela escola que chegou no período lá que o Brasil, que os portugueses chegaram no Brasil. Daí eles fizeram muita arte realista, mostrando as paisagens, visada mais a referência da paisagem em si, tentava retratar um tipo de arte mais histórica, fotográfica. Futurismo se resume na escola onde tenta trabalhar movimento, máquina, processo de evolução do ser humano, tenta demonstrar isso. O cubismo é aquela arte bem, é um pouco tem não simétrica, mas elas são assim, são formas geométricas assim bem diferenciadas. Surrealismo é aquela arte que tenta trazer a imersão do artista para a obra, tipo, o artista desenha as coisas assim de modo a causar uma expressividade. Dadaísmo é aquela arte bem diferenciada, uma arte que veio para quebrar paradigmas e mostrar que tudo nesse mundo pode se transformar em arte. A arte ela não tem padrão, como na arte lá do passado, a clássica. Então, o dadaísmo é isso, é dar um novo sentido para a arte, onde você pode pegar uma cadeira e dar outro sentido para ela, como que caiu na questão do Enem. Pop art é aquela arte mais atual, assim, onde vocês utilizam quadros de vários artistas contemporâneos, você efetiva o uso de filtros nelas, e é super legal, eu acho, a pop art. Ah, sim, eu enfoquei na arte africana também, porque o Enem ele gosta muito de trabalhar com umas formas dos afazeres dos povos antigos da nossa nação. Isso é super legal, estudar um pouco sobre a arte africana e também indígena, tá, galera? Bom, vamos partir para a prova de inglês. Galera, a prova de inglês não, a galera tá louca, porque... Tá louca?
Tá chegando o Enem, eu tô fazendo resumo, só misturando os assuntos, mas é assim mesmo. Vamos para a prova agora de português. Português, gente, eu foquei mais nas questões da prova em si. Acho que é uma boa maneira de você aprender a forma que o Enem trabalha. Ele não trabalha, até porque ele não trabalha muito com a questão assim com a gramática pura, assim, não. Vamos para a próxima matéria, que é literatura. Bom, galera, outra prova que me surpreendeu foi literatura. Eu confesso que era uma das provas que eu não tinha muito domínio, que eu tinha, era sempre a barreira na prova de linguagem. Como vocês podem ver aqui é o resumo, né, das características dos pensadores, da época, de cada período, né, de cada escola literária. Eu também coloquei fragmentos de alguns textos de alguns autores para mim, caso caia no Enem, eu já entenda um pouco sobre ele. É bem isso, galera. O estudo de literatura é mais assim, você estudar sobre a história da literatura, os conceitos fundamentais, de onde surgiu a literatura, o papel dela na formação da nossa sociedade, as características de cada autor, enfim, é muito legal. Eu também me inspirei muito nessa matéria que durante o transcorrer dos estudos eu chegava até, principalmente na escola literária do romantismo, eu criava cheguei a criar algumas poesias. Super legal isso. História. Bom, galera, histórias, mas não sei onde está, não encontrei. Eu tinha uns estudos que eu fiz uns esquemas, desenhos mesmo, sobre o período da história do Brasil e na história geral, mas confesso que eu estava procurando aqui entre as folhas e não encontrei, galera, os resumos. Mas eu encontrei aqui o resumo imprimido, que é super legal você fazer a impressão de resumos, e eu estudei por eles. Porque, gente, são muitos documentos que eu estou trabalhando no momento, ó. Pra vocês terem uma ideia, essas são todas as provas incluindo PPL, de linguagem que eu realizei. Não é fácil, gente. Tá muito conteúdo, muito papelada. Tentando aqui me organizar para poder passar para vocês como é que eu realizei todo esse estudo, né? E como. E eu tô tentando organizar aqui meus resumos. Mas história, outra matéria fácil, é uma das mais fáceis de humanas. É isso, é você estudar muitos resumos, você se atentar aos períodos, assim, não de fato de forma bem aprofundada, assim, não, e apenas decorar os principais movimentos históricos, as principais situações, as principais leis, para poder se situar, né, no período histórico. História é muito incrível, eu amei estudar e revisar. Vamos para a próxima matéria. Geografia. Geografia, outra prova maravilhosa. Gente, eu tô gostando de tudo, né? Porque humanas me cativou esse ano de uma forma que eu fiquei feliz com o meu desempenho, com a estruturação do meu estudo anual dessa prova. Geografia. Eu também estudei por mapas, muito mapas. Eu fiz a geografia física, tanto da geografia física como geral. Tentei esboçar todos os meus conhecimentos por mapas, é super legal. Eu tenho. Para muitas pessoas é defeito, eu não acho. Eu sou perfeccionista. Eu adoro fazer as coisas assim, bem organizadinhas, assim, sabe? Esses são todos os meus resumos que eu Mas é arrumadinho. Arrasou. realizei de geografia física, que eu acho que tem um grande peso nessa matéria. Cai muito também geografia política, geografia geral em si. Mas eu estudei principalmente a geografia brasileira, sobre relevo, clima, as massas de ar, os tipos de chuva, sobre as correntes marítimas, sistemas. Foquei bastante na geografia brasileira.
O Enem tende a trabalhar mais com com a geografia brasileira, por ser um exame nacional, mas ele também trabalha muito com a geografia política, a geografia também fala sobre globalização, os processos de trabalho e território, organização do espaço e tudo mais. E fala sobre os outros países, principalmente enfoca no meio ambiente, trabalhando com os conceitos de agricultura, urbanização, é, indústria, tanto eu estudei tanto a brasileira como a estrangeira, os climas do mundo, da Europa, o clima da América, da Ásia, enfim, gente, da África principalmente, eu foquei em todas as regiões globais, é super importante você entender sobre os processos de organização política, social, das organizações de comércio. Gente, é muita coisa, muito. Geografia tem muito tema. Filosofia e sociologia são as últimas matérias. Eu, eu estudei muito também fiz um resumo sucinto. Não tinha muito domínio, mas eu passei a compreender, entender melhor, entender o papel dessas duas importantes matérias. Tenho certeza que elas nos ajudam muito, principalmente na formação do nosso conhecimento de mundo, que a gente pode efetivar ele a nossa redação, e me ajudou bastante. Eu estou com uma bagagem muito grande, graças a essas matérias, que faz com que a gente entenda mais sobre o nosso ser em si, nosso papel como um ser humano no planeta e toda a história da formação do pensamento humano advém dessas importantes matérias que vieram para trabalhar com pensamentos, né? Nossos sentimentos, nossas emoções, enfim. Nossas formas de organizar o mundo. Aqui são os resumos que eu realizei durante o ano. Eu resumi a matéria, que é enorme, em 2 folhas, mas são muitos autores, faltou, mas eu coloquei aqui os principais, desde o período, né, do Aristóteles, período helenístico, depois da medieval, depois da contemporânea. Esse foi o estudo de resumos que eu realizei do Enem. Espero que vocês tenham gostado, bem breve. Eu demonstrei como é que eu realizei o resumo de todas as matérias do primeiro dia. Espero que vocês todos se deem bem nesse primeiro dia. Dê o máximo de vocês, vão com tranquilidade, vão com pensamento positivo. Vocês estudaram bastante, vocês têm capacidade de almejar o sucesso de vocês e boa sorte a todos. Tenham todos uma excelente prova. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no meu canal. Beijo a todos. Tchau!